Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam convosco. Na catequese premissa de hoje, continuaremos a seguir o diretório litúrgico sacramental de nossa arquidiocese. Falaremos sobre o sacramento da penitência. O sacramento da penitência também é chamado de sacramento de reconciliação, da confissão, da conversão e do perdão. Vamos compreender cada uma destas determinações. Sacramento da penitência é porque consagra um esforço pessoal nosso de arrependimento. Já sacramento de reconciliação é porque devolve ao pecador a amizade e o amor de Deus. Já sacramento de confissão é porque o elemento essencial desse sacramento é a declaração dos pecados diante de um sacerdote. O sacramento da conversão é porque é através dele que aceitamos o convite de Jesus de converter o nosso coração e retornar ao caminho que nos leva a Deus Pai, do qual a gente se afastou quando peca. E sacramento do perdão é pela absolvição que nos é concedida pelo sacerdote. E através do sacerdote, então, Deus nos concede o perdão e a paz. O perdão é sempre uma iniciativa de Deus. O nosso Deus, que é Pai, demonstrou o seu amor por nós enviando o seu Filho ao mundo para nos salvar dos pecados e das consequências desses pecados. Mas o que é pecado? Pecado é a falta de amor verdadeiro para com Deus, para com os irmãos. É quando desviamos o nosso coração de Deus, através de uma palavra, de um ato ou de um desejo que seja contrário aos ensinamentos de Jesus. Pecar é um ato egoísta, em que a gente se coloca acima dos outros, inclusive até mesmo do nosso Deus Pai. Jesus, ele tem o poder de nos perdoar. Ele sempre concedia o perdão aos pecadores que, arrependidos, iam até ele e se aproximavam. Nas parábolas que Jesus contava e nos seus discursos, ele sempre mostrou o rosto misericordioso do Pai. O Pai, Deus, que não deseja a morte do pecador, mas somente a sua conversão em vida. Assim, Cristo, para garantir seu perdão ao pecador que estivesse arrependido e que está também disposto a reorientar a sua vida, Jesus instituiu o sacramento da reconciliação, dando aos seus apóstolos e sucessores a autoridade de perdoar os pecados, como vemos na passagem do Evangelho de São João, capítulo 20, versículos 22 a 23. A quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. A quem os retiverdes, lhes serão retidos. Esta autoridade foi passada também aos demais sacerdotes da Igreja. Então, quando nos afastamos pelo pecado, nos afastamos de Deus, nós também temos uma quebra da nossa comunhão fraterna com os irmãos. E esse sacramento, ele restaura essa comunhão. Ele cura nossas feridas, as rupturas que o pecado causou. E através da Eucaristia, nós temos o alimento para essa nossa conversão e penitência diária. Que através da Eucaristia está o sacrifício de Cristo. Está presente este sacrifício. A Eucaristia nos nutre, nos fortifica na vida em Cristo. A Eucaristia é o antídoto que nos liberta das nossas culpas do dia a dia e nos preserva dos pecados mortais. Vamos ver as partes, então, para uma boa confissão. Primeiro de tudo é a contrição. O pecador, antes de tudo, ele deve voltar-se de todo o coração para Deus, convertendo-se sinceramente
interiormente e se arrependendo do seu pecado e na intenção de buscar uma vida nova. Segundo, seria a confissão dessas culpas, principalmente daqueles pecados graves, abrindo o coração ao ministro da igreja, que é o sacerdote, que está ali agindo em nome de Jesus, perdoando ou retendo os pecados. Depois, seria a satisfação das culpas. O que significa isso? Que é o poder de desculpar esse ato contra Deus e reparar o mal feito para alguém. Depois temos a absolvição dos pecados, que pela confissão, Deus concede o perdão, mediante o sinal de absolvição que é dada pelo ministro da igreja, o sacerdote. Pelo sacramento da penitência, da reconciliação, o Pai abraça o Filho que regressa. O Cristo coloca sobre seus ombros a ovelha perdida e a reconduz ao rebanho. E o Espírito Santo passa a habitar o seu ser plenamente. Recomenda-se, o diretório orienta, que os fiéis pratiquem a confissão frequentemente, mas que pelo menos se preparem para a Páscoa, fazendo a confissão uma vez por ano. Também essa confissão deve ser pessoal, principalmente quando é grave, tem que ser pessoal. Mas também quando forem pecados leves, se recomenda a confissão. Caso a pessoa tenha cometido um pecado grave e não consiga se confessar imediatamente, ela deve fazer um profundo e sincero ato de contrição e não comungar, até procurar o confessor na pessoa do sacerdote. Então, meus queridos irmãos e irmãs, procuremos, sempre que possível, refletir sobre o sacramento da penitência e reconciliação, tendo em mente as palavras proferidas pelo nosso Papa Francisco, vendo o sacramento da penitência e da reconciliação como o amor divino que nós recebemos e esse amor que sempre precisamos. O Papa Francisco nos diz que o centro da confissão não são os pecados que dizemos, mas é esse amor divino que vamos receber e que estamos precisando. O centro da confissão é Jesus, que nos espera, nos escuta e nos perdoa. Irmãos, que vivamos o sacramento da reconciliação com uma profundidade renovada de nosso ser, para saborear o perdão e a infinita misericórdia de Deus Pai.